Olá, amigos do Aprenda a Calcular! Sejam bem-vindos a seu canal focado em matemática e raciocínio lógico aqui no YouTube. Eu sou o Professor Bomba e estou hoje com vocês aí com conteúdo de juros simples, tá certo? Uma parte importante aí da matemática financeira que vocês vão ver aí, pessoal, de uma forma bem tranquila e direta, para que possa estar dando aí esse auxílio aí para você que está na sua escola, para você que vai fazer o Enem ou para você aí que está visando algum concurso, tá bom? Então vamos lá começar a nossa aula. Sempre como eu sempre faço, agradecer a todo mundo que curte e compartilha o canal. Olha, muito obrigado mesmo, tá bom? Você que tem esse trabalho aí de compartilhar o nosso canal. É graças a você que o Aprenda a Calcular existe, tá certo? Então muito obrigado mesmo, tá? De coração. Então bora lá começar a nossa aula, pessoal. Aí a gente vai ter o seguinte, ó. Podemos definir juros como o rendimento de uma aplicação financeira, valor referente ao atraso do pagamento de uma prestação ou a quantia paga pelo empréstimo de um capital, tá certo? Então essa aí vai ser a definição de juros, tá? Então a gente pode ver da seguinte maneira o que vem a ser um juros. Imagina aí, pessoal, que tem uma pessoa que está precisando aqui de um empréstimo, tá certo? Então essa pessoa está precisando aqui de um empréstimo e ela conhece alguém que pode emprestar esse dinheiro, tá bom? Então, vamos dizer que essa pessoa empreste para ela ó, uma quantia aqui, tá certo? E o prazo para esse pagamento é de 1 ano, ok? Então, a pessoa emprestou dinheiro e depois de 1 ano, a outra pessoa vai pagar o empréstimo, tá certo? Bem, mas o que acontece aqui, gente? No momento do pagamento, vocês acham correto essa pessoa pagar o mesmo valor que ela pegou emprestado? Vocês acham que isso vai ser correto, gente? Se a gente pensar um pouquinho, a gente vai ver que não. Por quê? A pessoa que emprestou o dinheiro passou 1 ano sem ter o dinheiro para poder fazer algum investimento, tá certo? Ou comprar alguma coisa que ela queria naquele momento. Além do mais, o dinheiro perde valor com o tempo. Então, se ela entregar o mesmo valor que ela pegou emprestado, na verdade ela vai estar entregando menos dinheiro, porque em geral o dinheiro se desvaloriza com o tempo, tá bom? Então, é sempre necessário pagar mais um valorzinho, tá certo? Então, esse valor que a gente paga mais é o que nós chamamos de juros, perfeito? Então, muito bem, pessoal. De uma forma geral, ó, juros a gente calcula da seguinte maneira. Juros vai ser igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100, tá bom? Então, essa aqui vai ser a fórmula de juros, tá? Se você quiser achar o valor completo, tá certo? Ou seja, o valor investido, mais aí os juros que foi rendido, quando a gente soma esses juros, tá certo? Mais o capital, a gente dá um nome especial para essa adição. A gente chama de montante. Então fica ligado que muitas vezes a questão pergunta qual é o montante, tá? No caso do nosso exemplo aí, seria o capital inicial mais os juros aí que está sendo pago pelo empréstimo, tá bom? Então, muito bem, gente. Vamos ver aí algumas questões sobre juros simples, tá? Percebam aí. Uma pessoa aplicou o capital de R$ 1.200 a uma taxa de 2% ao mês durante 14 meses. Determine os juros e o montante dessa aplicação. Então, o que a gente vai fazer aqui, gente? Olha só. A gente tem aqui ó, o que ele deu, o capital de quanto? R$ 1.200. Além disso, deu a taxa, e a taxa foi de quanto? 2% ao mês, tá certo? E aqui ó, a quantidade de meses, tá? A quantidade de meses, ou seja, o tempo. Falou que a aplicação aí foi de 14 meses. Determine os juros e o montante dessa aplicação. Então perceba, ele quer os juros e o montante, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer? Ó, vamos calcular aqui primeiro os juros. Juros é igual ao capital, ó, que é 1.200, vezes a taxa, que é 2, vezes o tempo, que é 14, tudo dividido por 100, ok? Simplifica que simplifica, os juros vai ser igual a 14 vezes 2, que é 28, 28 vezes 12, que é igual a 336, tá certo? Então, ó, a gente já tem o valor dos juros. Lembrar que o montante é igual o capital mais os juros, tá certo?
Então, o montante dessa aplicação ó, vai ser o capital que é quanto? 1.200 mais os juros que é 336. Então, o montante aí vai ser igual a R$ 1.536, tá certo? Então, pronto, pessoal. Tá aí as duas respostas, os juros e o montante, tá bom? Só perguntar aqui, vocês não sabem, pessoal, quem foi que apareceu de novo? O Bombinha, gente. Bombinha, para quem não sabe, tinha sido engolido aí por um dinossauro, que ele passou tanto tempo aí, né, sumido, e ele falou que foi porque não dava para ter saído antes, ele teve que esperar, assim como a gente também, né, teve que esperar aí, tá certo? Então o Bombinha não foi digerido, tá aí de volta, tá certo? E ele vem sempre com aquelas super dicas, tá? E aí, Bombinha, como é que tá as coisas? Tudo bem. Bombinha, tem alguma dica aí pra gente, Bombinha? Como é que foi esse período todo aí? O pessoal tá querendo saber. Olha, foi uma situação muito desagradável, mas o que importa é que eu tô aqui agora, tá certo? E eu fico muito feliz de estar podendo falar aí com vocês de novo. Porque pra mim é uma satisfação muito grande estar aqui. Certo, Bombinha. Então diz aí, Bombinha, qual a sua dica aí pra esse assunto? Olha, nesse assunto é muito importante vocês verem que as unidades devem ser iguais, tá certo? Então perceba, se a questão der o tempo em mês, você vai ter que a taxa tem que estar em mês também. Se não estiver, você tem que fazer a transformação. Bombinha, você realmente estava fazendo falta, Bombinha. Porque esse tipo de dica só você mesmo para dar, tá? Então veja só, pessoal, olha só o que ele está dizendo. As unidades devem ser iguais, não esqueça isso, tá certo, gente? É o segundo mandamento da matemática. O primeiro mandamento da matemática é nunca dividirás por zero. O segundo mandamento da matemática é as unidades devem ser iguais, tá bom? Então fica de olho nisso aí, galera, que é muito importante, tá? Então, muito bem, valeu aí, Bombinha. Vamos aí para nossa próxima questão. Um capital aplicado a juros simples durante 2 anos, sob a taxa de juros de 5% ao mês, gerou um montante de R$ 26.950. Determine o valor do capital aplicado. Então vamos lá, pessoal. Sempre faz o resuminho aqui, tá? Ó, ele está dizendo o tempo aí, né? Tempo. 2 anos, ok? Tá dando a taxa, ó. Taxa 5% ao mês. E deu o montante gerado, ó. Montante 26.950. Aí ele quer saber o valor do capital, ó. Ou seja, eu não sei qual é o valor do capital. Se eu não sei, eu vou chamar de X. Então, como que eu vou achar esse X aí, tá certo? Lembrem, pessoal, que a fórmula de juros é juros igual a capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100, tá bom? Sendo que nesse caso aí, ele quer saber quem é esse capital, tá? Então, como que a gente pode fazer aí para estar achando esse capital? A gente, quando tiver esse tipo de questão, a gente tem que usar a fórmula do montante para ajudar a gente, ó. Por quê? O montante é igual ao capital mais o juros. E o montante ele deu, ó. O montante é de 26.950, tá certo? Então, esse aí vai ser o valor do montante. E eu tenho, ó, que eu posso isolar aqui os juros, tá? Então, esse C está positivo, passa para o outro lado negativo, vai ser igual aos juros. Agora, basta eu substituir lá na equação. No lugar dos juros, eu vou botar quem? Vou botar 26.950 menos C, que é igual a quem? É igual a C vezes I vezes T, tudo dividido por 100, ok? Então, agora é só fazer a questão, substituir tudo, substituir a taxa, substituir o tempo. Então, vou ficar com 26.950 menos C, que é igual ao capital, que eu não sei quem é. A taxa é de 5 e o tempo, ó, 2 anos. Então, conforme Bombinha disse, as unidades devem ser iguais. Então, tem que passar, ó, esse período aqui, ó, de anos para meses, tá? O conselho que eu dou para vocês é transforma o maior no menor, porque dessa maneira você não trabalha com casa decimal, tá? Então, 2 anos equivale a 24 meses. Deixando em meses, ó, agora as unidades estão iguais. A taxa está em mês e o tempo também está em mês, tá bom? Então, no lugar aqui do tempo, eu vou botar 24 dividido por 100, ok? Fazendo aqui, ó, a operação vai ficar 26.950 menos C, que é igual a 5 vezes 24, que dá 120. C sobre 100, perfeito? Simplifica que simplifica, ó. Aqui eu vou dividir esse 12 por 10, a gente vai ficar com o seguinte. 26.950 menos C, que é igual a 1,2C, ok? Esse C está negativo, pode passar para o outro lado positivo. Então vai ficar 26.950 igual a 2,2C. 2,2 está multiplicando, passa para o outro lado,
dividindo, tá certo? Então, ó, vai ficar 26.950 dividido por 2,2, ok? Esse vai ser o valor do capital que a gente está procurando. Então, a nossa resposta vai ser capital igual a 12.250, tá bom? Então, ó, notem aí, pessoal, que fazendo desse jeitinho aí, sabendo aí como aplicar juros simples, fica aí, tá certo? Bem tranquilo de resolver a questão, ok? Então, vamos lá para a nossa última questão de juros simples. Num balancete de uma empresa, consta que um certo capital foi aplicado a uma taxa de 30% ao ano, durante 8 meses, rendendo juros simples no valor de R$ 192. O capital aplicado foi de... Então, bora lá, pessoal. Vamos pegar aqui os dados, ó, e fazer um resuminho aqui. Ele está dizendo o seguinte: a taxa é uma taxa de 30% ao ano, certo? Um tempo, ó, de 8 meses de aplicação. Rendendo juros no valor, então ele dá os juros, ó, no valor de R$ 192. Aí ele quer saber qual foi o capital aplicado. Não sei, ó, certo? Posso chamar de X. Então, pessoal, o que acontece? Aqui eu vou ter as unidades diferentes. Então, eu vou ter que passar ou a taxa para mês ou tempo para ano. É melhor você passar de ano para meses, tá certo? Como que eu faço para transformar 30% ao ano para uma taxa mensal? É só você pensar o seguinte: um ano tem quantos meses? Um ano tem 12 meses. Então, você vai distribuir esses 30 em 12 meses. Ou seja, distribuir é dividir. Então, você vai dividir 30 dividido por 12, que você vai encontrar 2,5%. Então, essa taxa é equivalente a 2,5% ao mês, tá certo? Agora, ó, com todas as informações, a gente pode resolver apenas jogando aí na fórmula de juros, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte: juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. Os juros é de R$ 192. O capital, eu não sei, chamo de X. A taxa, a gente achou que é 2,5% ao mês, que vai ficar aplicado durante 8 meses. Lembrar que é tudo dividido por 100. Vai ficar 192, que é igual a 8 vezes 2,5 dá 20. 20 vezes x é 20x. Dividido por 100. Aqui, ó, dá para simplificar, então simplifica, que simples fica. Como é que vai ficar aqui? Futuro funcionário público, olha só, que vai ficar, ó, 20 dividido por 20 vai dar x, e 100 dividido por 20 que dá 5. Então, a gente fica aqui, ó, com 192, que é igual a x sobre 5. Fazendo aqui meio pelos extremos, pessoal, a gente acha que x vai ser igual a 960, tá certo? Então, esse aí é o valor do capital aplicado, tá? Então, galera, era isso que eu queria estar mostrando aí para vocês, tá? Muito obrigado a todo mundo que acompanha o canal. Eu sempre recebo aí mensagens bem legais de alguns alunos aí que dizem que acompanham o Aprenda a Calcular desde a época que Bombinha não falava, tá certo? Foi bem interessante mesmo aí esse comentário. É bem interessante você ver a trajetória, tá certo? Que as coisas vão tomando. E eu só tenho a agradecer a todo mundo aí que curte, compartilha, tá certo? O canal. Sempre deixa uma mensagem positiva, não só para mim, mas também para as outras pessoas que acompanham o canal, tá bom? Então, galera, é isso aí. Em breve, fique no aguardo aí de novas aulas, que na medida do possível eu vou postando, tá bom? Valeu, um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!